Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro com Deus. Vocês que são as preciosidades de Cristo. Eu hoje estou aqui para estar testificando. Hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho. Eu gosto muito de assistir os podcasts, os quais mostram ali os testemunhos, né? O que as pessoas passaram em toda a sua vida até chegar no lugar de vitória, nesse lugar que nós estamos hoje, que nós já tivemos um encontro com Jesus e somos uma nova pessoa. Eu quero começar a contar o meu testemunho desde a minha infância. Eu venho de uma família católica, espírita. Minha avó, eu me lembro quando eu devia ter uns 8 anos, a minha avó, as pessoas vinham de longe para que a minha avó pudesse benzê-las. Minha avó era uma benzedeira. E no seu quarto tinha várias estátuas, né, ali dos santos, os quais ela confiava e adorava. Ali eu tinha muitos tios, e ali na casa deles, na casa da minha avó, meus tios moravam ali. Eu me lembro que tinha aquelas folias de Santo Reis, tinha aquelas festanças. Então, estava sempre ali. E aquilo eu ficava pensando. As pessoas sempre estavam ali rezando, passando a noite com os santos, mas havendo ali bebedice, né? Coisas que a gente via que não condizia com a palavra, né? Mesmo sem conhecer, eu achava aquilo um pouco estranho. Irmãos, a minha mãe, quando conheceu meu pai, ela tinha 12 anos. E meu pai já havia sido casado 3 vezes. E meu pai chegou e pediu a mão da minha mãe no casamento. Então eles tiveram que aumentar a idade da minha mãe para que eles pudessem se casar. E eles se casaram. Com 16 anos, a minha mãe teve a primeira filha, que era Geraides, que partiu para o Senhor devido à Covid. Depois fui eu, e assim vieram meus outros irmãos. E o sonho do meu pai era ter um filho homem. Mas aí veio a minha irmã Geraides, depois veio eu, depois veio a Neuza, aí depois que foi vir o filho, né? E esse filho ele não pôde ficar muito com ele, porque logo em seguida eles se separaram. Mas na época em que minha mãe teve a primeira filha ali na roça, ela contava que a casinha era ali de pau a pique, e meu pai saía para vir para a cidade, e devido a ele ser alcoólatra, ficava ali naqueles lugares de prostituição durante uns 3 dias. E a minha mãe ficava ali naquela roça, sozinha. Às vezes ficava até tentando fazer com que a minha irmã ficasse acordada, e dali ela ficava ouvindo o barulho das onças, né, passando ali por perto. Ela conta que passou muito medo ali naquele lugar. E quando meu pai, depois de 3 dias na cidade, voltava a cavalo para a roça, chegava ali atirando para o alto e entrava para dentro de casa a cavalo. Ele não agredia minha mãe, não batia, mas tinha essa forma estranha, né, quando ficava alcoolizado. E minha mãe ficou nessa vida por muito tempo. Depois eles resolveram a vir para a cidade, depois que já tinha a minha irmã Geraides, eu e a Neuza, minha
irmã mais nova do que eu. Eles vieram para a cidade. Ali meus irmãos, nós fomos, meus avós tinham comprado ali uma chácara e tinha algumas casas, né, nesse pedaço de chão. E nós fomos morar em uma dessas casas. E ali, meus irmãos, foi uma situação muito difícil. Era pertinho da casa da minha avó. Eu me lembro que eu passei a minha infância ali, naquele quintal daquela chácara, onde havia muita plantação de banana. Eu e minhas primas, nós brincávamos ali. Comíamos as bananas que meu avô deixava ali para ficar de vez, para sair, para vender. Tinha pé de manga, tinha vários pés de laranja, meu avô plantava milho, tinha canavial. Era uma maravilha, era muito bom ali aquele lugar onde nós passamos a nossa infância. Mas em meio a tanta bênção, né, havia também o adversário que já estava ali querendo fazer mal. E ali eu tinha um tio, e esse tio era alcoólatra, e esse tio me perseguia. Eu, com meus 7, 8 anos de idade, não pude ter infância, porque ele me espreitava o tempo todo. Nessa época não tinha chuveiro, a gente tomava banho nas bacias, e ele ficava por ali me olhando, e eu sempre ali com aquele medo, sempre vendo ele por perto, fazendo coisa obscena e me olhando. Então eu fui crescendo ali naquela situação difícil. Chegou um tempo que nós tivemos que sair dali para meu pai trabalhar. Nós fomos para uma cidade, mas por ali vizinha. E ali nós passamos muita dificuldade. Minha mãe deu um problema na vista e ela teve que ir tratar das vistas, e aí ela já tinha o outro filho, né? Já era o 4º filho que ela tinha. E ela ficou com este mais novo e nós fomos com meu pai para essa cidade vizinha. E ali nós fomos morar em um ranchinho no fundo da casa de uma prima. E nós passamos muita dificuldade. Minha mãe ficou tratando, e também com meu irmãozinho. E nós, eu, minha irmã mais velha e minha irmã abaixo de mim, nós passamos muita dificuldade naquele lugar. Meu pai trabalhava furando valetas, e quando ele recebia, o dinheiro ia tudo para bebida. Nós passávamos realmente muita necessidade. Eu me lembro que nós tínhamos conta em um armazém e nós fomos lá para comprar alguma coisa, comprar um macarrão, algo para a gente comer. E aquele dia o homem do armazém disse que não poderia mais vender para nós, porque o meu pai já estava devendo muito ali. Eu me lembro que eu saí muito triste daquele lugar, porque estava com fome, queria alimentar e sabia que não tinha como. Eu me lembro que a minha irmã pegava um pouco de arroz emprestado da nossa prima, da casa da frente, e cozinhava aquele pouco de arroz e cozinhava o macarrão e punha por cima. A gente comia ali um pouquinho, ia eu e a minha irmã levar a comida para o meu pai. A gente atravessava aquela cidade. Hoje eu fico pensando como a gente conseguia ir tão pequenas. E eu me lembro que quando nós estávamos sempre, todos os dias que a gente ia passando, tinha uma menina que ela nos esperava ali para me bater. Quando a gente ia chegando perto, eu já sabia, entregava o caldeirãozinho para minha irmã de comida e falava para ela seguir na frente enquanto eu apanhava. Aquela menina, todo dia que eu passava ali para levar comida para o meu pai, eu levava uma surra.
E aí quando a gente chegava lá e a gente olhava ali dentro daquelas valetas, aqueles buracos, a gente procurando o nosso pai ali. E quando a gente encontrava ele estava ali todo suado dentro daquele buraco. Era escravo, irmãos, da bebida, né, do vício. Porque fazia tanto esforço para trabalhar, mas no final pegava aquele dinheiro e gastava tudo em bebida. E nós continuávamos a passar a necessidade. Eu me lembro que nós ficávamos ali olhando meu pai comendo. Irmãos, me desculpa, eu estou um pouco gripada, mas o Senhor hoje me tocou tremendamente para que eu viesse testificar aqui para vocês. Então, irmãos, e a gente ficava ali torcendo que meu pai não comesse toda a comida, que ele deixasse um pouquinho naquele caldeirão para que a gente pudesse comer. E eu creio que ele deixava de propósito. Mas que comida gostosa que era aquele restante que ficava naquele caldeirãozinho. E assim era a nossa vida, dia a dia, ali naquela cidade. Até que um dia a minha mãe terminou me falando também da escola. Não tinha roupa para ir para a escola. Aí a minha prima da casa da frente me emprestava roupa da filha dela. E eu ia para a escola, tinha que ficar escondida porque ela não podia me ver com a roupa, porque senão ela me humilhava ali no meio de tantas aquelas pessoas. E um dia ela viu que eu estava com uma saia dela e ela me fez passar uma grande vergonha e falou para todos que eu estava ali com a saia dela, que eu era pobre, que eu não tinha roupa, que eu estava ali com a roupa dela. Chorei muito, fiquei muito triste. Me deu uma coceira na minha mão. Eu chegava para brincar com as outras crianças, as crianças diziam, meu pai falou para mim, não brincar com você, porque você tem sarna, então vai pegar na gente. E eu ia embora, triste, porque não podia brincar devido àquela coceira que tinha na minha mão. Irmãos, então foi assim uma infância muito difícil. Aí a minha mãe terminou o tratamento dela e ela foi lá para essa cidade, Catalão, Goiás. Eu sou aqui de Corumbaíba e a gente foi para Catalão. E ali então, o meu pai resolveu ir para Goiandira, onde ali ele tinha uma família. E nós fomos para Goiandira. Agora não só eu, meu pai e minhas duas irmãs, mas também a minha mãe e meu outro irmão. E nós fomos ali para uma casa, tinha uma avenida que passava, era assim, na roça. E ela ficava do lado ali daquela rodovia. E eu me lembro que ali nós passamos muita dificuldade também. Eu e minha irmã mais nova, eu me lembro que nós, com fome, tinha um pé de manga lá na porta, e nós pegávamos aquelas manguinhas verdes e comia aquilo ali. Que delícia que era aquelas manguinhas verdes. E ali a gente alimentava com o pouco que tinha. A gente ia numa fazenda próxima e pedia mandioca. Um dia a menina, a filha do fazendeiro, falou, nossa, desse jeito vocês vão comer as mandiocas aqui de casa tudo. Então é assim, né? A gente passou muita dificuldade. A gente dormia, meu pai pegava aqueles capim, colocava um pano por cima e a gente dormia em cima daquilo ali. Nós ficamos algum tempo ali, tinha um lixão logo na frente, e eu e minha irmã, Neuza, nós saíamos e íamos ali procurar algum brinquedo, alguma boneca sem braço, alguma coisa que a gente encontrasse ali pra gente brincar. E quando a gente encontrava alguma coisa, era uma alegria tremenda. E eu me lembro que em meio a tanta dificuldade, mas a nossa alegria de criança estava ali. Nós colocávamos apelido uma na outra, eu era de Bili, ela de Bilá. E nós duas ficávamos pulando e cantando de Bili, de Bilá, e a gente ria e brincava. Então, logo nós tivemos que voltar, meu avô mandou buscar a gente novamente, e nós voltamos para cá, para Corumbaíba. E aí o meu pai começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro,
E graças a Deus comprou a casa pra gente morar, depois comprou uma outra casa, depois comprou mais lotes. E nós ficamos assim numa situação abençoada. Eu me lembro que aí ele chegava da roça, ele fazia compra, comprava o pão de manhã para nós, aquele cheirinho de café, aquele cheirinho de pão. Meu Deus, que maravilha. Mas durou pouco, meus irmãos. Bom, antes de eu entrar aí, aquele tio que me perseguia, ele chegou a ir mais longe aí nesse período da minha infância. Eu já devia ter uns 9 para 10 anos. E eu me lembro que eu fui abusada por ele. Não concretizado totalmente, mas fui molestada. Acordei à noite com ele me tocando. E no outro dia eu contei para minha mãe, pedindo socorro. Infelizmente minha mãe não conhecia a palavra de Deus, não tinha entendimento. Ela não soube me entender e disse que não era para me falar aquilo, não era para me contar aquilo pro meu pai, porque senão meu pai podia matar o irmão dela. E eu fiquei muito triste, muito contrariada com a minha mãe, de pensar que eu precisava tanto que ela me desse um socorro. Mas ela me disse dessa maneira, que não era para me contar para ninguém. E esse tio continuou a me observar o tempo todo e sempre fazendo coisas indecentes, né? Me olhando. E eu cresci assim, irmãos, até os meus 14 anos. Com 14 anos, me esqueci. Nesse período aí, a minha mãe e meu pai se separam. E nós ficamos ali. Eu fui trabalhar na casa de uma família aqui em Corumbaíba, onde aprendi muita coisa, graças a Deus. E aí, com meus 14 anos, eu fui para Caldas Novas com eles, que eles mudaram para lá, mas eu já estava um tanto rebelde. Aí eles não me quiseram lá e me mandaram de volta, com medo de acontecer alguma coisa comigo ali. E eu voltei para Corumbaíba. Chegando em Corumbaíba, já com meus pais separados, né? Aí a minha mãe, como se diz, virou a cabeça. E foi muito difícil. Então, irmãos, eu gostava muito de trabalhar, ter meu dinheirinho, fazer minhas coisas. E aí um dia chegou uma mulher lá procurando alguém que queria ir para uma fazenda trabalhar. E eu falei, eu quero. Aí ela falou, então você vai lá, porque é meu marido que tem que escolher. Aí tá o horário, ele vai estar lá e você vai lá. Eu falei, tá bom, então eu vou. E quando chegou o horário determinado, eu fui lá. Aí ele me olhou, não falou nada, entrou pra dentro e falou, sim, pode ser ela. Aí ela veio e falou, tá contratada então. E eu fui trabalhar nessa fazenda. Irmãos, chegando lá nessa fazenda, a mulher não deixava que eu trabalhasse. Quem mora aqui em Corumbaíba deve conhecer essa história aqui. A mulher não deixava eu trabalhar. E ela perguntava o que eu queria comer, fazia de tudo, do bom e do melhor para mim. Ela tinha 2 filhos, eu ficava mais dando aula, explicando alguma matéria, alguma coisinha para as crianças, ela tomando banho no córrego. Era assim. E uma certa tarde, e assim, eu falava, eu queria, vamos jogar baliza? Ela chama meu marido, ele vai jogar com você. E eu ia jogar com ele, batia no jogo de baliza até nele, com aquelas mãos duras, não sabia jogar direito. Eu quero pular corda. O fulano vai bater a corda pra você. Eu queria jogar peteca. O fulano vai fazer uma peteca pra você jogar. Então tá bom. E assim foi. Quando foi uma tarde, ela chegou pra mim e disse assim,
você quer morar aqui em casa com a gente? Eu falei assim, eu quero. Aí ela falou, será que a sua mãe deixa? Eu falei assim, não sei, tem que pedir pra ela. Aí ela falou assim, mas mulher foi feita, foi pra isso mesmo. Eu entendi assim, que ela tava falando que nós que somos mulheres, a gente era feito pra quê? Pra trabalhar, pra ficar na roça, né? Então, eu entendi ali daquele jeito. Quando foi à noite, mais tarde, ele chegou do serviço. Nájila Jorge, minha filhotinha, te amo, te amo, te amo. Você é uma benção, minha amada. E a Marta Regina também, minha prima, Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje eu senti de estar aqui testificando, falando um pouco da minha vida. Então, meus amados, quando chegou ali, à tarde, ele chegou do serviço. Aí tá. Aí eu fui deitar. Os filhos deles tinha saído para passar a noite na casa, me parece que da sogra ou é da avó, não me lembro bem. Só sei que ficamos só nós três. E ela falou, como os meninos não tá aí, você não vai dormir lá no quartinho sozinha, você dorme no mesmo quarto que a gente. Falei, tá bom. E eu fui logo, deitei na cama, tô lá. Aí de repente eles foram deitar, foram dormir também. Aí eu ouvi quando eles conversavam. Ele perguntou pra ela assim, você conversou com ela? E ela falou, conversei. E ele perguntou, e ela? E a mulher falou, ela aceitou. Aí eu fiquei assim, na minha cama. Aí então, ele falou assim, Lili, porque minha irmã mais nova teve comigo uma semana lá na fazenda, e ela me chama Lili, até hoje, ela me chama Lili. E aí eles acostumaram com ela me chamar Lili. Aí ele falou, Lili, eu fiquei caladinha, fiz de conta que eu tava dormindo. Aí ele falou assim, então eu vou lá. Irmãos, naquele momento aquele homem foi pra cima de mim, irmãos, pra ter ali um caso comigo. Quando eu vi que ele foi pra cima de mim, eu comecei a gritar e falei, para, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu sou uma menina pura, eu não tô aqui pra isso não, o que tá acontecendo? Acende essa luz. Ele falou, mas você não conversou com ela? Ela falou, conversei. Falei assim, falei, não, mas eu não entendi, eu não sabia que era isso não, o que é isso? Irmãos, aquela mulher tava me arrumando para o próprio esposo dela. Só que tinha uma história por baixo dessa história aí, tinha uma outra história, que é assim. Diz que havia aparecido uma santa lá nessa fazenda, e essa santa tinha falado para eles que era para eles arrumarem uma menina virgem, levá-la para a fazenda. A esposa dele seria a empregada dela, e ela teria 7 filhos desse homem. E eu era essa menina que foi levada lá para fazer isso. Mas olha como Deus já cuidava de mim de uma forma tremenda e gloriosa. E o Senhor me deu esse grande livramento. Aí eu fui embora para casa, fiquei uns 2 a 3 dias fechado no quarto, não tive coragem de contar para minha mãe. Depois contei. Minha mãe ficou revoltada e tudo, mas ficou desse jeito mesmo. Passou-se algum tempo, veio uma outra pessoa procurando meninas para trabalhar. E eu sempre quis sair de casa para trabalhar, para ter uma vida melhor. Aí era para ir para Goiânia. E eu fui para Goiânia. Meus 14, 15, 16 anos, eu fiquei ali em Goiânia. E ali, irmãos, foram muitas experiências que eu passei ali. E novamente aconteceu de um novo abuso. O meu patrão, minha patroa viajou e eu estava deitada no meu quarto de empregada lá no fundo. Uma luta muito difícil que eu passei ali também, de levantar 5 horas da manhã para lavar todo ali o terreiro, varrer um terreiro enorme, lavava roupa, passava roupa, limpava a casa, cuidava de criança.
Então foi uma vida assim muito sofrida ali também. E ali naquele lugar, aí esse dia minha patroa tinha viajado e meu patrão estava pescando. Era um dia de domingo e eu estava ali no meu quarto. Quando eu acordei, irmãos, ele estava sobre o meu corpo. Eu falei, que isso? O que está acontecendo? E ele tentando ficar comigo. E eu saí debaixo daquele homem enorme, saí e corri. E fiquei numa casa de uma vizinha. E quando a minha patroa chegou, eu contei para ela. Ela mandou que eu viesse embora. E eu voltei novamente para Corumbaíba. Depois disso, eu fui para Araguari, também trabalhei algum tempo lá. E voltei novamente para Corumbaíba. Quando eu cheguei em Corumbaíba, a minha mãe já estava assim numa vida muito difícil. Com minha irmã também, minhas primas. Então, era assim, um ambiente voltado para prostituição. Onde minha mãe, minha irmã, minhas primas tinham os encontros ali, ou amigas dela que vinham, que tinham uma vida fácil, vinha também para ali, tinha os encontros ali com aqueles homens. E eu ali no meio daquilo, mas nunca aceitando aquilo para mim. Mas ali tinha uma regra. Se a pessoa perdesse a virgindade, então ela tinha que se virar. Ela tinha que construir a sua vida. E em Araguari eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei por ela. Eu já estava com 18 anos. Eu fui com 17, 18 anos. E ali eu decidi me entregar para aquela pessoa. E eu trabalhava naquela casa. E quando a mãe dele descobriu, ela falou para que eu viesse embora. E eu vim embora. Então, chegando ali, peguei aquele ambiente daquela situação. E a minha mãe descobriu que eu não era mais virgem. E ali ela falou para mim, de hoje em diante, você não come mais aqui às minhas custas. Você agora vai suprir o seu próprio sustento. Porque você já não é virgem mais, então agora você cuida da sua vida. Eu confesso para vocês que eu tive uma rejeição muito grande da minha mãe. Muita mágoa, mas hoje eu sou curada, totalmente curada. Tanto que antes dela morrer, antes dela partir para Cristo, eu fiquei o tempo todo junto com ela. Eu falava do amor de Jesus, ganhei ela para Jesus. E ela foi salva, foi liberta para a glória. Foi a coisa mais linda. Que uma hora também eu quero estar testificando de como foi a conversão da minha mãe. Foi maravilhoso. Eu beijava ela e falava, minha princesa, minha linda, eu te amo. E ela só queria ficar junto comigo. E ela só queria ouvir a palavra de Deus. E ela só queria ouvir os louvores. Então é uma coisa assim muito linda, muito, sabe? Deus é maravilhoso. Mas nessa época, minha mãe não tinha entendimento, né? Ela mesma organizava ali os meus encontros, até mesmo estipulando preços. E ali então eu comecei a minha vida também neste mundo difícil. E em meio a tudo isso, eu tive um namoradinho do qual eu fiquei grávida, que é o meu filho mais velho, chama Marcos Roberto, que eu já contei o testemunho dele aqui do acidente, e que ele veio amputar uma perna, mas que é uma bênção hoje, né? Recebeu Jesus no seu coração, é um servo de Deus, a sua casa, a sua família serve a Deus, e Deus tem feito uma grande obra na vida dele.
Então, eu fiquei grávida deste meu primeiro filho. E aí não deu certo. Eu com o pai dele. Entrou então o meu esposo, que é o meu atual esposo hoje, Paulo Naves de Rezende. E nós fomos viver juntos. E nós fomos viver juntos. E ali eu tive mais 2 filhos, que é o Charles e o Ricelli. E também a minha filha Nájila, né, que é essa que entrou aí me chamando de guerreira. Essa aí é filha de coração, porque eu sempre quis ter uma filha mulher. E ela é filha da minha irmã, mais nova do que eu, da minha irmã Neuza. Mas eu a tenho como filha. Ela foi criada comigo e com a mãe dela. Ela ficava um pouco com a mãe e um pouco comigo. E eu sempre levando ela para a casa de Deus. Aí eu já era serva de Deus. Mas então vamos voltar lá atrás, enquanto eu ainda não conhecia Jesus. Então eu tive os meus 2 filhos. Mas não parei com aquela vida. Tinha acostumado. E ali eu continuei, mesmo estando com o meu esposo, mas eu ainda continuava atendo os meus fregueses, como se diz assim. Irmãos, e a minha vida era uma vida destruída. Eu fui uma mulher de muita beleza e muito desejada. E eu andava assim muito exposta, as roupas muito sensuais, muito vulgar. Eu bebia muito. A gente saía para as festas e ali sempre eu muito agressiva. Eu tinha que ficar ali dançando aquelas músicas na sensualidade, então provocando os homens e as mulheres, né, ficavam ali nervosas. E meus filhos foram crescendo nessa situação. E eu era muito infeliz, eu tinha um vazio muito grande na minha alma. Eu cantava no mundo, eu com meu irmão Walker. Porque depois desse menino, que a minha mãe estava lá, né, que eu contei para os irmãos, que a minha mãe estava tratando e estava com isso. Depois veio um outro, que é o Esther, que também tem um testemunho maravilhoso. Passou por lugares terríveis, mas o Senhor arrebatou com mão forte. E hoje ele é um vaso nas mãos do Senhor. Um pastor abençoado, mora ali em Caldas Novas, uma bênção de Deus. Então, meus queridos, ali então, a minha vida era aquela destruição. Ou eu estava bebendo, ou eu estava no calmante, fechada em casa, sem sair para fora. Ou eu estava naquela vida de mentira, cantando, sorrindo lá fora, mas com a vida destruída. Traindo o esposo. Continuava com aquela vida, uma vida de destruição. Quebrava as coisas dentro de casa. Se me contrariasse com alguma coisa, eu quebrava móveis, quebrava as coisas, jogava a panela lá de fora. Era uma pessoa realmente que dava lugar para adversário. Meu marido tem 1,90 m, eu tenho 1,60 m. Então eu dava pulinho para poder bater no rosto do meu esposo. Agressiva. Mandava as coisas. Já furei ele com garfo. Pegava controle e mandava nele. Quebrava som. Era uma coisa difícil. Mas aquilo tudo me trazia muita tristeza. Eu tinha uma tristeza muito grande na minha alma. Eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria. Meu marido pegava, levava nós para Caldas Novas. E ali era um biquíni para bronzear. Era um biquíni para mostrar a marquinha. E era um maiô para estar à noite. E era nas festas com as melhores roupas. E era daquele jeito e nada me satisfazia. Até que um dia eu pensei em tirar a minha vida.
Porque eu pensava, eu não posso continuar fazendo tão mal para os meus filhos, para o meu esposo, para todos aqueles que se aproximam de mim. Eu sou uma fraude, eu sou uma mentira, eu sou como uma doença contagiosa. Eu fiz vários cursilhos, eu e meu esposo, mas não adiantava. Eu fui pro Sereia, fiquei uns 6 meses sem beber, voltava de novo, e tudo voltava. E aquela tristeza, aquela depressão, aquela angústia, não foi fácil. Foi momentos muito tristes que eu passei. Então ali, irmãos, um dia, o meu filho mais novo, Ricele, foi para a igreja Deus e Amor. E ali ele fez um voto. Falou: Senhor, será que o Senhor pode transformar minha mãe como uma dessas mulheres daqui? Aquelas obreiras de rosa. Imagina uma pessoa que andava seminua, de repente está com capa de uma obreira da Deus e Amor. Uma mulher de vida fácil, uma mulher que vendia seu próprio corpo. De repente, ali servindo a Deus, numa igreja mais rígida, como a igreja de Deus e Amor, colocando ali aquele capa, que é um troféu na presença de Deus, porque para a gente colocar um capa daquele é necessário que nós tenhamos uma vida separada, uma vida consagrada para Deus. E ali o meu filho fez ali aquele voto. A mulher estava pregando e a palavra de Deus é ali em Atos, não me lembro bem agora o capítulo e o versículo, só sei que está escrito assim: quando Paulo ganhou aquele carcereiro para Jesus: se creres, será salvo tu e a tua casa. E ele pegou aquele envelope e foi para casa e fez o voto de que eu fosse uma daquelas mulheres dali. Irmãos, que maravilha, que glória a Deus. E aquele menino chegava ali em casa com aquele voto e passava e falava: sai demônio em nome de Jesus, sai. Eu pensava: meu Deus, olha o que eu fiz na vida dos meus filhos. Meu filho tá doido, tadinho. Tem nada demônio que não, é eu mesma. Mas sem saber que realmente era o adversário, né, que estava ali lutando contra a minha alma. Irmãos, e eu falei: gente, eu não tenho alegria, não quero mais viver. O meu esposo tinha um revólver, estava em cima do guarda-roupa. Eu falei: hoje eu vou tirar a minha vida. E entrei ali para aquele quarto para pegar aquela arma e atirar na minha cabeça. Quando eu entrei ali naquele quarto, me deu um soninho e eu pensei: eu vou deitar aqui um pouco, depois eu levanto e faço o que tem que fazer. Irmãos, quando eu deitei, eu fui arrebatada em espírito. Eu não dormi, eu estava com meus olhos abertos, eu estava deitada naquela cama, só que eu não mexia nem com o dedo, mas sentindo uma tranquilidade. E eu olhava para o teto, e naquele teto virou um telão de cinema. Ripalabashandaramanai, remionde kondarabashuri. E naquele momento eu olhava ali para o teto e me via totalmente diferente. Eu me via como eu estou hoje, meu cabelinho grandinho, com roupas decentes, sem maquiagem, sem bijuterias, sem nada. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Não estou falando de placa de igreja, estou falando do que aconteceu comigo. Onde Deus me chamou foi na igreja de Deus e Amor, é uma doutrina difícil. Então Deus me mostrava daquele jeito. Irmãos, e ali eu falava. Eu falava. E eu pensava: mas o que eu tanto estou falando? Eu não sei falar nada do que eu estou falando. Hoje eu sei, eu entendo o que eu estava falando. Eu estava testificando o que Deus havia feito na minha vida. Irmãos, e a visão continuou. Dali eu desci, eu fui descendo
Eu desci, Deus me mostrou direitinho a rua onde eu passei, sei te falar tudo aqui, os lugares que eu passei, até eu chegar lá na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu entrei na igreja e dobrei os meus joelhos na frente do altar. Aí o meu filho que tinha saído, que é esse meu filho mais velho, ele bateu na porta e eu voltei em mim. E eu falei, meu Deus, eu não estava dormindo, eu sei que eu não dormi, eu sei que eu não sonhei, que é isso que aconteceu comigo? Fui lá, abri a porta, voltei e passou deraias. E ali de repente veio aquela luta. De um lado o adversário falava, você não vai conseguir, você não dá conta de largar. Olha para você ver, eu não estou falando que você, da sua denominação, estou falando que aconteceu comigo. Você não vai dar conta de largar as suas bijuterias, as suas roupas. Você não vai dar conta de largar a televisão, porque na Deus e Amor não assiste televisão. Você não vai dar conta de deixar o cigarro que eu fumava e bebia desde os 10 anos de idade. Você não vai dar conta de deixar os seus namorados. Você não vai dar conta de deixar os seus vícios. E eu pensava, é mesmo, eu não dou conta. A voz do Espírito Santo vinha do outro lado e falava, ei, você sempre teve tudo isso e nunca teve felicidade. Tanto que você ia calabachar, tanto que você ia até tirar a sua própria vida. Então de que adianta ter tudo isso? Eu falei, é mesmo. Eu vou tentar. E comecei a chorar, irmãos. Eu chorei 3 dias seguidos, meus olhos ficaram dessa altura de chorar. Até que chegou uma irmã na minha casa e falou, Deus mandou te falar. E nisso meu filho estava fazendo uma campanha nesse versículo, se creres será salvo tu e a tua casa. E essa irmã chegou e falou, olha, vai, Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Falei, mas eu não dou conta. Falei assim, não é você que vai dar conta, é Ele que vai dar conta, vai. E eu fui. Cheguei na igreja, sentei no último banquinho, ainda de bermuda, de um brinquinho na minha orelha. E ali escutando a pregação, eu decidi, eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu nunca tive alegria, eu nunca tive paz. Então eu vou entrar aqui, vamos ver o que vai dar. Passei pelo meu filho que estava sentado do lado dos irmãos, bati no ombro dele e falei, mamãe vai aceitar a Jesus. Repionde condaramanaias. E ali então aceitei Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Até hoje, eu não tenho muita certeza, mas está para 29 a 30 anos, se não for mais, que eu aceitei o Senhor Jesus. E a minha vida foi uma transformação total. As pessoas olhavam e pensavam e falavam, é mais uma da Marlene. E o tempo foi passando e eu me tornei um exemplo, um testemunho aqui dentro da minha cidade. Hoje todos me conhecem e sabem quem eu sou na presença do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, nunca pense que não há solução para alguém. Nunca pensa em desistir de orar por alguém, porque o Senhor, Ele pega o que não era nada e faz se tornar tudo na presença dEle. Eu sou este milagre, eu sou esse exemplo de vida, eu sou esse testemunho do Senhor. Meus amados, e as experiências que eu já tive depois que eu fui para Jesus. Mas isso nós vamos contar em uma outra oportunidade. Amém? Então este, meus amados e queridos irmãos, é o meu testemunho que eu estou aqui compartilhando com vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até a qualquer momento. Fica com Deus.